XX menos 1 são os anos 1900. Século XIX menos 1 são os anos 1800. Século XVIII são os anos 1700. A prova da UERJ, na específica, ela acaba indo lá atrás. Século XVII são os anos 1600. Século XVI são os anos 1500. Século XV são os anos 1400. Muito fácil. Então, o debate que as pessoas fazem é: mas será que repete? Não repete, recicla. E a gente vai começar com a primeira questão de hoje. Vocês vão reparar que eu já converso isso com vocês há muito tempo. Toda a primeira questão é a mesma coisa. Ou é absolutismo, ou é expansão marítima, ou é reforma. Já repararam? Então vamos lá. Vamos para a prova, por favor. A Ana Vitória já chegou? A Júlia com Y já chegou? Pois é, Ana Vitória, tem que ver esse negócio aí do teu livro, porque eu perdi tempo. Essa discussão com a medicina é divertido, mas perde tempo, entendeu? E aí eu tenho que ver isso como é que faz, entendeu? Se alguém seu vem aqui pelo centro do Rio. Mas deixa a Júlia chegar. Vamos lá. Dois reis, tá bom? Dois reis muito feios, mas muito importantes. Filipe II da Espanha, tem a ver com a União Ibérica, lembra? Aquele período que a Espanha dominou Portugal. E o Luís XIV. Tá? Os séculos XVI e XVII, então tinha que marcar a questão. A data 16 e 17 é o quê? Idade moderna. A prova da UERJ só pega moderna e contemporânea. Moderna é quando tem feudalismo caindo e capitalismo surgindo. E contemporânea é quando o capitalismo vence, que é justamente a partir da Revolução Francesa. Tá? Vamos lá. Os séculos XVI e XVII, eu marcaria e botaria Idade Moderna. Marcar a afirmação do absolutismo político na Europa. Embora com particularidades em cada reino. Dois exemplos de reis absolutistas são Filipe II, cujos domínios eram tão vastos que se dizia que neles o sol nunca se punha, de tão grande que era, e Luís XIV, conhecido como Rei Sol. Tem muito aluno que acha que Luís XIV é o rei da Revolução Francesa. Tem nada a ver. O rei da Revolução Francesa é Luís XVI. Luís XIV é antes da Revolução Francesa, bem antes. Mas ele se achava tão importante quanto o Sol, Rei Sol. E a pergunta, como toda a primeira questão, indique duas medidas estabelecidas pelo poder real que tenham auxiliado a afirmação do absolutismo político. Vamos devagar. Ai. Meu filho dormiu onde eu costumo dar aula, aí eu mudei para o lugar dele aqui. Fazer o quê, né? Acontece.
Qual é o verbo de comando? Indicar. Qual é o verbo de aprofundamento? Auxiliar. Então, duas medidas estabelecidas pelo poder do rei que tenham auxiliado a afirmação do absolutismo político. Eu vou parar aqui, mas já te avisando. Na continuação, tem mais dois pedidos. Então, são 4 pedidos. A questão vale 2 pontos, lembra? Se for peso 2, vale 4. Dá no mesmo. Então, são 4 itens, cada um vale meio ponto. Ok? Cada um vale meio ponto. Essa primeira parte me parece muito mais fácil. Então, que medidas o rei fez? Criar um exército regular. Um só território, uma só moeda. Então, era uma questão de um nível muito baixo, meus amigos. A gente tem que se acostumar com a prova. Toda a primeira questão tem sido assim. Vocês já notaram isso? Escreve no chat para mim. Já estão convencidos disso? Sim ou não? Sinceramente, não. Você já está há quanto tempo? A gente já fez tantas provas. Thais Maria, vê o pico para mim, vê. 31. 37. Tá bom, João Gabriel. Mas eu estou falando o seguinte, já notaram que a primeira questão, a segunda, é sempre isso? Absolutismo, reforma, expansão marítima, Brasil colônia. Ok, isso é muito importante. Tem alguém hoje pela primeira vez? Não, né? Só tem velho aqui, né? Só veterano. Mais novo sou eu. A Meiela botou cobrança de impostos, atos regulares. Ana Vitória. O importante é chegar, pessoal. Mirella já botou depois. A nobreza ficou indignada com suas perdas. Camille, é porque é muito fácil para você, Camille. E aí você não aceita que é muito fácil. Isso é um outro problema. Pode ser, mas não muda, pessoal. A gente está há muitos dias já fazendo isso. Isso aí, Isabel, é em ordem crescente. Deixa eu sair devagar. Alguém lê para mim a segunda parte da pergunta? Algum aluno, funcionário? Posso ler. Indique 2 medidas estabelecidas pelo poder real que tenham auxiliado a afirmação do absolutismo político e 2 fatores que funcionaram como resistência ao processo de centralização política. Tá, então, nessa questão, a banca achou que todo mundo ia ganhar 1 ponto na primeira parte. A segunda parte é coisas que foram uma resistência a isso. Não grandes, mas alguns pequenos obstáculos, entendeu? Então eu considero que essa parte é mais importante, que vocês chamariam de B, apesar de não ter B. Tá junto a questão. Estou vendo aqui o chat. Resistência.
Olha que resposta bonita, ó. Juliana com Y Salvador. 2 fatores que funcionaram como resistência, olha o texto dela, ao processo de organização política foram a ascensão da burguesia e a resistência da nobreza à perda de seus privilégios e poder local. Eu queria conversar com vocês sobre essa questão da ascensão da burguesia. Eu queria conversar com vocês sobre isso. Só um minuto. Só um minutinho, tá? Eu quero mostrar um negócio aqui. Estou no outro celular, só um segundo. Aliás, pessoal, eu vi que vocês acharam que eu estava meio desanimado de segunda, mas é porque eu estava de saco cheio nessa. É muito ruim para mim você dar uma aula 500 anos e sabe que nunca vai melhorar, entendeu? Vocês viram que Israel atacou depois, agora está o presidente americano. Então, a primeira, você fica mais animado. Mas na segunda, sabe, você sabe que aquilo não vai parar nunca. É meio triste, entendeu, professor? É como você trabalhar de coveiro, entendeu? Você sabe que as pessoas estão mortas ali, que você tem que enterrar, entendeu? Essa aula ela tem esse problema, que você dá aula para o aluno e sabe que não vai mudar nada, que dá exatamente como você fala, entendeu? Que um dá um chute, o outro dá 10, sabe? A própria televisão agora está trabalhando a questão da história, entendeu? E eu antecipei isso para vocês. Então, ali eu queria acabar, entendeu? Eu queria cumprir com brilho, entendeu? E não dá para brincar, né? Quer dizer, se não sei vocês, né? Na primeira aula deu para brincar um pouco, mas a segunda aula você não consigo brincar, entendeu? Assim, então eu fui mais técnico, entendeu? Repeti várias vezes, mas não, sim, não é uma aula que você dá com felicidade, entendeu? Mas eu entendo vocês, a gente está há tanto tempo junto, né? Mas ali eu estava triste, né, com esse assunto, entendeu? É tipo guerra da Ucrânia. Porra, vai ter Natal, já tá no segundo Natal, os caras estão em guerra ainda. É meio triste pro professor, entendeu? Ainda mais que aquela parte que teve até um bom número de alunos, aquela parte ali, todo mundo estuda, né, na verdade, né? As guerras, entendeu? Então, eu entendo vocês, mas eu desanimei, entendeu? Eu fiquei meio quieto, entendeu? Assim, é triste, né? Entendeu? É tipo briga, William Medicina. Eu sou o cara que dá tudo para eles. Porra, os caras querem me matar, porra, então, entendeu? Tu fica meio sem jeito, entendeu? Mas eu espero que vocês tenham entendido. Bom, eu estou aqui vendo o que a UERJ trabalhou como eixo de resistência. Olha aqui, olha que lindo. Ó. Manutenção dos poderes locais. Porque eu quero trabalhar com vocês uma coisa, anota aí. Responde no chat para mim. O absolutismo é o fim do feudalismo? Para de me enrolar. É sim ou não? Tá? Pergunta importante. Ah, não teve brincadeira. É porque é triste, entendeu? Tu está dando aula, sabe que tem gente morrendo na hora da aula, entendeu? Por causa da aula, entendeu? Não sei se vocês entendem, entendeu? A pergunta é: o absolutismo é o fim do feudalismo?
Pois é, eu gostei dessa questão, que ela me permite trabalhar isso. Vocês sempre erram isso. O feudalismo só acaba quando implanta o capitalismo. Teve alguém aqui, sabidinho, que botou assim: o absolutismo é a transição do feudalismo para o capitalismo político. Sim, não. Se é transição, não é fim. Se é transição, não é fim. Você me usou para responder, mas está errado. O absolutismo não é o fim do feudalismo. O absolutismo, ele é uma recomposição do feudalismo. O feudalismo, ele continua com os impostos em menor grau, com o poder local em menor grau, mas ele não acaba, porque o rei é nobre, então ele usa a burguesia. O que eu quero questionar? Vocês aí estão botando que um dos problemas, uma das resistências é a burguesia crescer. E eu estou com um gabarito aqui na minha frente, roteiro de resposta: manutenção dos poderes locais, existência de leis gerais do reino, fortalecimento gradativo do individualismo burguês, é diferente, resistência de setores nobres à perda de seu poder político, manutenção dos poderes tradicionais ligados à nobreza e à igreja. Pois é, não tem. Porque a burguesia se aproveita do absolutismo para ganhar poder econômico. Tem que ter muita calma. O absolutismo alimenta a burguesia. E quando a burguesia está bem alimentada, ela mata o rei. Daí a Revolução Inglesa, daí a Revolução Francesa. Essa aula foi uma das que vocês mais viram, daquelas aulas que eu postei. Mais de 200 alunos viram. E é super simples. Imagina, de um lado, a nobreza, feudal em crise. Do outro lado, a burguesia, nascendo. E se equilibrando o rei. O rei é nobre, mas ele tem uma relação com a burguesia. Tem uma coisa que a burguesia dá para o rei que só a burguesia sabe dar. Ui! O que só a burguesia sabe dar para o rei? Dinheiro. E em troca desse dinheiro, o que o rei dá para a burguesia, que a burguesia se amarra? Um país com uma só moeda, um só território, um só exército, uma só centralização de impostos. Mas o rei é nobre. Então, para quem ele dá poder político? Para a nobreza. Vocês sempre erram isso. A nobreza está em crise, decadente, desde o século XIV. Então, o rei dá o quê? Cargos no governo para a nobreza. Ele dá pensões, que é dinheiro, para a nobreza. Ele dá segurança. Você precisa de alguém que te dê segurança, porque senão você dança. Pois é, o rei absoluto, ele vai ser forte e vai combater as guerras feudais. Porque quanto mais forte o rei, mais forte o reino. Então a nobreza ganha e perde. Ela ganha uma sobrevida, mas ela perde espaço. Então ela reage por causa disso. No estilo William, fora do Oriente Médio. A guerra lá atingiu até o Neymar. O míssil pegou nele ontem. É uma merda. Mas olha só, galera, presta bem atenção no que eu vou te falar. Quem dá dinheiro pro rei? Vamos lá, Vitor, tá aí, Vitor? Tô sim, professor. Quem dá dinheiro pro Vitor? Fala uma aluna aí. Tem cara de rica.
A Mirella. Mirella tem cara de rica, né? Também acho. Então, quem dá dinheiro? A Mirella. A burguesia. Mas com quem a porra do Vitor gasta o dinheiro? Ele gasta com a Camille. Sabe que é uma nobre, vai estudar história, entendeu? Então, isso aí vocês não entendem. Então, a ascensão da burguesia não é uma resistência. E não está, como eu sei que vocês brigam por tudo, eu já briguei com a medicina, então essa semana tem que entrar na fila, tá bom? Então, hoje não, hoje a fila está cheia. Presta bem atenção. Ele ganha com a burguesia e gasta com a nobreza. Então, o que você tem que aprender hoje? Para quem o rei dá poder econômico? Para a burguesia, que ela se expande com o fim dos impostos feudais. Ou diminuição. Mas quem é que governa com ele? A nobreza. Você tem que entender isso, porque senão você não vai entender nunca as revoluções. A burguesia é como se fosse uma cobra, entendeu? Sim, ela nasce na Idade Média, se fortalece na Moderna. E onde ela dá o bote? Na Idade Contemporânea, que ela mata o rei e assume o poder. Nunca parou para pensar nisso, né? Porque não tem uma visão integrada da história. E aí se perde. Tá bom? Então, essa resposta de que a ascensão da burguesia é uma resistência ao absolutismo é errada. O que a gente pode dizer é que o individualismo vai crescer. E isso vai gerar um questionamento. Por exemplo, a Camille não é a nobreza? O Vitor não é o rei? Vai chegar um ponto que a Camille vai desprezar o Vitor, com a inteligência dela, a formação dela. Vai ver que ele é um canastrão. Porque o absolutismo vai morrer, mas a nobreza não. É isso que vocês têm problema em aceitar. Então vamos deixar isso claro. O absolutismo não é o fim do feudalismo. É uma nova roupagem. Vários professores de história falam isso nas aulas. Peri Anderson, esses caras mais famosos, Ciro Flammarion, entendeu? Então, cuidado, porque a questão era fácil, mas eu peguei ela para te aprofundar um pouco mais de conceitos, entendeu? Eu tenho 20 minutos só sobre essa explicação lá no canal. E muitos viram, foi a aula mais vista até hoje. Mas às vezes você vê e não entende. Tá? Não, Isabel Pinheiro. O que acaba com a queda do Império Romano é o modo de produção asiático. Ei, quem é que conhece aí? Eu vou ter que zoar, tá bom? Uma caixa de bis. Quem ficar chateado, troca por Kit Kat. Mas vai atrapalhar a aula, tá bom? Quantos bis vem na caixa de bis? Vamos, pessoal, vamos trabalhar. Vamos, gente. Quantos? 20. Essa sabe. Essa gosta. Então, preste atenção, hein? Primeira vez que eu vou usar a caixa de bis como exemplo em homenagem ao Felipe Neto, hein? Primeira vez na vida que eu uso esse exemplo. Quando a caixa de bis está fechada, é Roma. Preste atenção. Você comprou a caixa de bis, está fechadinha, ninguém abriu. A caixa de bis fechada é Roma. Mas alguém pega a caixa de bis e abre. A porrada come na sua casa ou na sua turma. E os 20 bis
se espalham com donos diferentes. Qual é o nome disso? Feudo bis. Porque cada bis é um feudo, com uma só moeda. Vocês têm que aprender isso, hein? Ainda bem que eu estou aqui. Quando Roma está unida, R-O-M-A, é um império centralizado. Então, não tem feudalismo. Feudalismo é após a abertura da caixa de bis. É após o fim do Império Romano. Para quem não entendeu, não gosta de chocolate, sua mala. O R vai para um lado, o R de Roma, o O de ovo vai para o outro, o M de Maria vai para o outro e o A vai para outro. O que é o feudalismo? Para quem gosta de anotar, é o resultado do desmembramento do Império Romano do Ocidente. O melhor exemplo é da caixa de bis. Tá bom? Que é novinho. Camille, esse está certo. Camille, para de gastar, Camille. Pô, eu estou dando exemplo para todo aluno entender, você vem gastar aqui. Para de gastar, mulher. Pô. Professor? Camille, pô, tu é velha pra caramba. Quantos anos tu tem? Quando eu não leio, porque tá certo, pô. Deixa de ser chata. Poxa. Vamos lá? Tá maravilhoso, amor. Tá lindo, tá fantástico. Deixa eu ver a segunda. Não, Fortaleza do Bolívia tá errado. Eu já te expliquei. Tá bom? Deixa eu ver aqui para ninguém ficar reclamando. Predestinação divina é bem óbvia, né? O rei é o enviado de Deus. Então, quem é contra o rei é contra Deus. Ou então, Thomas Hobbes. O rei é um mal necessário. Mas aí é mais filosófico. Ele queria coisas concretas, tá, pessoal? Domínio da população, tá certo. É porque Kit Kat são 4 pedaços só. Fica mais difícil de explicar. Cada bis sozinho é um feudo. Quando está na caixa bonitinho, é Roma. Então, a desintegração de Roma, ou seja, a abertura da caixa de bis, leva à criação dos feudos. O feudo são pedaços do Império Romano que se desmembrou. Tá? A parte V, Alanis Morissette, é a resistência que havia. Qual era a resistência que havia? E aí a nobreza perdia força política, o poder local demorou a se enfraquecer, a igreja ficou em crise porque não queria perder força, entendeu? Pois é, o choquito inteiro é Roma. Agora, se cortar em pedaços diferentes. Entenderam isso, pessoal? Posso mudar? Durou muito a questão, né? Porque eu aprofundei. Tá? Bom, já expliquei essa questão aí de por que eu estava meio xoxo na segunda, tá bom? Mas foi perfeito. Eu dei as guerras, os quilômetros, entendeu? Se for cair alguma coisa, eu prefiro que caia da primeira aula, que é mais difícil. Mas se cair da segunda, estamos juntos. Tá bom? Não é sempre, né? Você, professor, você tem que dar aula todo dia pulando, dando cambalhota, quicando. Entendeu? É muito complicado, entendeu? Porque eu gostava muito do Arafat e do Yitzhak Rabin, que foram os caras que fizeram a paz. Nessa época,
acabou o apartheid na África do Sul. Então a gente achava que o mundo ia melhorar, entendeu? Porra, aí fudeu. Cara, o Yitzhak Rabin foi morto pelos próprios judeus, cara. Aí dói, né, cara? Hoje eu estava vendo o Globo News, estava falando lá, o que é o Hamas, o que é o Al-Fatah. Tudo coisa que eu já expliquei para vocês, principalmente o LP, Al-Fatah, as facções, entendeu? Por quê? Porque os caras vão ficar se matando mais uma semana, 2, 3, 4. Aí para um pouquinho para enganar a trouxa. Aí daqui a pouco se matam de novo. É muito triste. Eu não sei porque que eu me empolguei dessa aula. É porque vocês ficaram, Ju, uma galera botando isso no grupo, e eu acho o nosso grupo mais vivo, entendeu? O nosso grupo é mais vivo. Mais vivo que todos. Que o A, que o português, que a matemática, a biologia e química. Biologia e química está no cemitério. Então eu falei, vou atender eles. E normalmente eu dou essa aula uma vez só e me afasto, entendeu? E aí eu acabei ficando, aí fiquei pensando da quarta-feira para segunda na aula, entendeu? E aí dei uma desanimada. Eu ia falar outra coisa, mas aí esses caras iam querer me zoar, entendeu? Esses alunos mala, precoces, entendeu? E aí não vou dar mole para não ser zoado, entendeu? Eu dei uma desanimada, entendeu? Mas, Mirella, você não nota que eu faço de propósito para irritar eles? Não nota, não? Mas me ajudaram, porque eu vou fazer uma profunda reformulação na redação. Para vocês eu falo, eu vou botar 4 professores de redação. Já vou avisando vocês ficarem espertos, porque aquela treta de ontem, eu fiz a reunião de redação hoje, e aí a gente vai reduzir o número de dias da correção de 7 a 10, de 15 para 7 a 10. Vamos botar 4 professores de redação. A gente vai explicar. Hoje não, que é a minha aula. E aí, quando o pessoal não fizer, eu falei, pô, vocês reclamaram, pediram um monte de coisa, a gente fez, e vocês não fazem. E vai melhorar a qualidade, entendeu? Se eu fosse vocês de história, invista na redação, porque a gente vai fazer um... Já combinei tudo. Quem conhece a Tamires aí? A Patrícia? Alguém conhece? Patrícia, vocês não conhecem, mas a Tamires deu aula. Lembra que eu intervi? Tirei um monte de aula de biologia e química, fiquei puto. Lembra disso, dessa treta? Toda hora tem treta, né? Pô, fazer o quê? E aí eu botei toda quarta-feira uma professora de português. Lembram disso? Então a Tami, ela vai entrar. Não vou tirar ninguém. Por isso que se chama redação. O pré-UERJ Maricá dobra a aposta. Eu não tinha apostado em 2, vou apostar em 4. Vou contar para vocês, que não tenho segredo com vocês, entendeu? Já está, inclusive, certo. Eu já tenho os ok, já conversei com... Me deu trabalho. Mas eu já resolvi tudo hoje, entendeu? Tá bom? Sim, Ana Vitória, vocês eu... Porque se vier para... Gente, olha só, desculpa a DR. Eles queriam que não tivesse mínimo. Porra! Aí tem 2 alunos na aula, tem que ter aula. Eu falei, nem fodendo. E eles disseram que não tinha acordo. Eu falei, então, não tem acordo do lado de vocês, também não tem do meu. Não tem acordo. E acabou. Entendeu? Você imagina o prefeito perguntando para mim, por que só tem 2 alunos nessa aula? Quem são esses 2 alunos? E eu falava assim para ele, não, vou reduzir o mínimo para 10. Vocês cortem 30 alunos, reduz para 10. Não, não tem que ter mínimo. Eu falei, então beleza. Bom, estou dialogando. Pô, perdi meu tempo. Se põe no meu lugar. Qual é o dono de escola que faz isso?
Tá bom, eu não sou dono, mas sou o funcionário do dono. Porra, aí não tem que ter mínimo, não. Eu falei, porra, nem fudendo. Aí fiquei puto, né? Imagina, chega na aula lá, os professores deles são, não é melhor ou pior, mas são mais caros. Entendeu? Porra! E tu vê, o Ponciano, cara, o cara de literatura, ele dá 21, cara, é um milagre, ele dá o dobro. Geografia. Aí, porra, biologia e química é na risca do chá, entendeu? Porra, não vem falar da gente, não vou nem falar da gente. Porra, inglês, cara, inglês tem uma aluna que negociou, o inglês sempre dá quórum. Ah, não, proposta número 1, não ter cancelamento. Eu nem fudendo. Prefiro suspender, mandar todo mundo embora. Aí fica tenso, né? Infelizmente, fica tenso, entendeu? E se eu não fizer isso, não passa. Aqui nós somos 200. Deve passar uns 40, 50. Que normalmente é o pessoal que assiste a aula. A vida é assim. Não posso fazer nada. Se tiver 70, 80, vai passar 70, 80. Ainda mais que vai ter mais aula, entendeu? Eu tendo a botar 4 aulas, 2, 3 aulas de redação, 4 de história, mas eu tô só vendo quem é quem, entendeu? E aí o cara, pô, quer entrar, o cara não, quer brigar comigo, entendeu? Não, nós alunos, aí entrou um aluno lá, um tal de, pô, um aluno me defendendo, eu fiquei até emocionado, eu esqueci o nome do garoto, detonou, deles mesmo. Aí eu falei, assunto encerrado, aí eles vão sair para o grupo só deles, entendeu? E vamos seguir a vida. Desculpa falar sobre isso, mas que vocês não entendem as tretas. Vocês lembram que eu briguei com o pessoal de medicina que tinha B para ter essa turma de A? Porque o pessoal de humanas está aqui, está lá. É outro astral. Porra, aí eu brigo de um lado, os caras matam a aula de outro. Ou seja, de chapéu de otário para mim, né? Então, quando eu zoo eles, é porque eu tô puto, entendeu? Porque eu tô me fudendo. Entendeu? Vocês, esse ano, estão muito bem. Olha, eu vou parar com esse assunto, mas eu vou contar para vocês como é que era há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, um aluno que estudava história era maconheiro, viciado, puta, bandido ou comunista. Eu vivi isso. Até hoje eu tenho que entrar no meu quarto, meu cabelo muito grande. Meu filho tem cabelão, eu falo, filho, vai ficar mal visto na escola. Entendeu? Então não é um bullying inverso. É que eles têm que estudar igual a nós. Ou mais, né? Então, se você tem amigos lá, não adianta ficar que eu quero que o aluno estude. Me amando, me odiando ou me ignorando. De algum jeito ele vai estudar. E eu sei o que eu estou fazendo. Sabe quantos alunos saíram de ontem para hoje? Lá? Eu dizendo, não está feliz, vai embora. Isso aqui não é grupo de estudo, não. Só saiu um. Que eu tô ligado, né? William, Fala. eles querem aula exclusiva para eles. Estão falando aqui no chat. Não, e sem mínimo. Gente, as aulas são caras, os professores são caros. Todo mundo aqui ganha bem. A aula aqui é mais cara que a do Enem. Aí o prefeito fala o quê? Tem que ter um mínimo de 10. Aí eu falo assim, pô, inglês não dá. Por quê? Aí eu explico que inglês... Ele, tá bom, 5. Não funciona assim. Entendeu? Não funciona assim. Porque tem número. Eu até postei no grupo hoje. E aí o cara vem em cima, tem um negócio chamado controladoria, que controla os gastos do governo. E aí o cara quer saber tudo, entendeu? Quer saber tudo, entendeu? E aí complica, entendeu? Mas já passou, peço desculpas a vocês, tá? Mas pensa assim, ele gastou tempo falando do problema. Não, eu adiantei para vocês o spoiler. Vocês vão ter mais 2 professores de redação. A Tami, que vocês conhecem, e eu vou ensinar um truque para vocês. A redação vai reduzir o tempo de correção. Então, quando tu receber, tu manda um zap para a Tami, ou para o André, ainda tem pouco tempo para atender vocês, ou para outro, porque aí essa professora ela ganha.
E a Tami, ela vai entrar e vai bagunçar o grupo todo, né? Sabe disso, né? Ela vai tocar um terror nessa porra. E aí vai todo mundo crescer, ganhar, entendeu? Então eu te avisei isso. Eles vão achar que ganharam, como se fosse uma briga. Mas não é eu contra vocês, vocês contra mim. No vestibular a gente é tudo aliado. Agora, eu tenho que ganhar alguma coisa, né? Que é a frequência, né? Alguma coisa eu tenho que ganhar de vocês. Ah, vê depois. Aí eu peguei, entrei nos números deles, horríveis, 15, 20. Falei, olha aqui a minha aula de Oriente Médio, 75. Olha a aula de biologia, 15. Eu pesquisei, né? Eu fui preparado para brigar, entendeu? E aí eles, com bom coração, se ferraram. Mas eu espero que melhore, entendeu? Mas é difícil, né? Porque eles têm que aceitar que o poder, infelizmente ou felizmente, o poder é meu. Todos os professores são ligados a mim, inclusive os deles. Inclusive os deles, que dão aula por minha causa. Os caras vêm de maricação. Tá, desculpa aí o desabafo, mas eu quero que vocês estudem, por bem ou por mal. Por bem é mais divertido, né? A gente tá aqui junto, sem treta, entendeu? Agora, não é por bem, o desempenho tá fraco, é guerra. Porque imagina só, você ter 100 alunos de medicina e passar um. Vão dizer o quê? Que eu tô velho, acabado, morrendo, perdi a perna, só prova em humanas. Então eu não posso dar colher de chá para eles, entendeu? O último resultado que eu tive em medicina foi 48 aprovados em 70. Mas eu infernizei a vida deles. Infernizei. É assim mesmo. Quando o diretor da escola de matemática, ele inferniza a gente de humanas. Eu vivi isso. Eu queria matar meu professor de matemática. E vocês têm o Wagner, nem tem mais, que é um professor simpático, agradável, que eu escolhi a dedo, entendeu? É assim mesmo. Entendeu? Não tem jeito, entendeu? A Camille vira funcionária do projeto, assume a coordenação de... Porra, ela vai lembrar das tretas que tinha com o pessoal de medicina. E, de certa forma, vai lembrar e vai querer marcar duro, entendeu? Tá bom? Deixa pra lá. Repetir. Mirela, fala com a sua mensagem. Pode falar. Não, na redação foi bom. O problema é a Professor, frequência deles. eu perguntei se o senhor não poderia dar aula exclusiva para o A de História. Ah, podemos. Não, eu acho que nós temos Assim, eu uma acho outra que não por perspectiva. agora. Eu acho que assim, pro final, sabe, para dar uma revisão, acho que ia ficar bem legal. Sim, a gente vai ver quem vai ficar. Eu acho que a gente continua junto até o final. Já passamos por... Nós passamos até por corte da minha perna. E aí teve um dia que eu estava antes de internar, que eu dormi, lembra? Atrasou meia hora. Quem estava nesse dia? O médico disse que eu já estava morrendo ali. Que a aula começou, não entrava, lembra? Alguém estava nessa época, em junho? Olha aí a Camille, ó. Olha aí. Foi na delegacia, zoaram ela. Não, história não tem treta, não. História, às vezes, eu jogo duro para não pegar mal, não dizer que eu protejo vocês. Mas, por exemplo, perguntar sobre redação. Não pode, porque tem 2 funcionárias para isso. Mas vocês me chamaram a atenção. E quando eu via... Porque na medicina eles estavam acuados. Aí eles falaram assim, eu não faço redação porque demora para dar o resultado. Eu falei, tá bom, vou resolver. É diferente. Mas vamos lá. Questão 2. Vamos lá, desculpe aí, mas vocês são minha família, eles são meus alunos. Vamos lá. Gente, questão linda, tá bom?
Qual foi o pico aí? O William foi 37. Tem certeza? Sim. Semana ruim, né? Vamos lá. Alguém pode ler, por favor? Eu posso ler, professor. Você quer que eu leia o texto ou já Lê tudo. tudo? Tá. De forma especial, queria que esse mandato ressoasse em vocês, jovens da Igreja na América Latina, comprometidos com a missão continental promovida pelos bispos. Este continente recebeu o anúncio do Evangelho, que marcou seu caminho e produziu muito fruto. Agora, este anúncio é confiado também a vocês, para que ressoe como uma força renovada. A Igreja precisa de vocês, do entusiasmo, da criatividade e da alegria que os caracterizam. Um grande apóstolo do Brasil, o bem-aventurado José de Anchieta, partiu em missão quando tinha apenas 19 anos. Sabem qual é o melhor instrumento para evangelizar os jovens? Outro jovem. Este é o caminho a ser percorrido por vocês. Vai lá, Pedro. E agora para a questão. A visita do Papa Francisco ao Brasil em julho de 2013, por ocasião da Jornada Mundial da Juventude, mobilizou milhares de fiéis, representando valores e práticas do projeto missionário da Igreja Católica para a América Latina. No texto, a menção a José de Anchieta aponta para outra época da ação da Igreja, a colonização da América Portuguesa no século XVI. Explicite o principal objetivo do projeto missionário da Igreja Católica no século XVI e, em seguida, cite uma proposta atual da Igreja Católica associada ao projeto missionário para a América Latina. Agora todo mundo junto. Todo mundo junto. Eu vou mostrar uma coisa muito importante para vocês. Qual é a data que o Papa esteve no Brasil, segundo o texto? É só olhar o texto. Passa uma bolinha em volta, quem imprimiu. Usa o áudio, pessoal, vamos ficar mais íntimos. Vai. Julho de 2013. Ok. Podem me dizer em que mês de 2013 os alunos fizeram essa prova? Dezembro? Sim. Então, o Papa visitou o Brasil em 2013 e caiu na prova de 2013. Estão vendo isso? É, realmente. Então, esse debate que às vezes vocês fazem, que eu fico até... Ai, meu Deus, que chatos. Será que uma coisa que está acontecendo pode cair? Está respondida a pergunta, não está? Alguém vai ficar questionando ou se convenceram? Se convenceram, né? Agora, claro, no mês da prova, não. Claro que não. Mas eu diria que tudo até 30 de outubro, 31, desculpa, esse mês é 31. Tudo até 31 está valendo. Cabe a vocês acreditar ou não. Eu já acredito em mim. Eu só queria provar para vocês. Está provado? Porque a prova é de 2014, mas ela é feita em dezembro de 2013. Estamos entendidos? Talvez seja a coisa mais importante de hoje, na minha opinião. Mas vamos lá. Thais Maria, você está aí ainda? Tô aqui. Thais Maria, a gente tem que ver um esquema de como a gente vai entregar. Porque Niterói, da Júlia com Y, a Júlia está aí hoje? Não, né? Acho que ela não está aí. Niterói a gente podia entregar para a Júlia em algum ponto-chave lá. Entendi. E a Ana a gente podia mandar pelo Uber. Não tem nada de Uber. Tem Uber entrega.
Amanhã a gente conversa sobre isso, que eu não sei fazer isso, entendeu? Mas se me ensinar, meu filho me ajuda. Tá bom. Tá bom. Mas vamos lá. Outro detalhe. Qual é o primeiro comando? O verbo de orientação? Explicite. Não, é explique. Não, Hã? explicite, não. É verdade. Explicite. Explicite. Qual era o principal objetivo do projeto missionário da Igreja Católica? Teve a reforma, o catolicismo perdeu espaço na Europa, beleza. Mas o principal, qual seria o principal? Vamos lá? Pessoal, eu não vou ler todos. Eu só vou te dizer uma coisa. Se você botou conquista, se você botou alguma coisa econômica, não é o ideal. O ideal é a conversão para o catolicismo, para compensar as perdas na Europa. Conversão ao catolicismo através da catequese, para compensar as perdas católicas na Europa. Com essa conversão, garantir a conquista dos territórios. Não é para falar de ouro e prata para o Brasil, entende? O foco é catequizar e auxiliar na colonização. Beleza? Alguém quer falar? Deixa eu ver o chat aqui. Leonardo Avelino, muito bom. Eu gostei muito da resposta do Leonardo. Perfeito, Leonardo. Muito bom. Luísa, para de ciúme, tá? Se eu não falar, porque tá bom. Ô, Camille, não tem sala de interrogação aqui. Aqui é tudo ou nada. Dobra a aposta. Novos fiéis. A segunda pergunta, pessoal. Lê para mim a segunda pergunta. A segunda pergunta é, em seguida, cite uma proposta atual da Igreja Católica associada ao projeto missionário para a América Latina. Eu já posso falar a minha resposta? Pode sim, claro. A utilização dos meios de comunicação, como internet. Sim, eu queria conversar com vocês, na boa. A gente não vai concordar sempre, como uma família. Mas essa pergunta é ridícula. Está no texto. A questão dos jovens. É tão ridícula que teve um aluno nosso, chique, que fez até a sintonia entre o passado e o presente. A ideia associada ao projeto missionário da época da colonização aos tempos atuais é a evangelização de comunidades. Isso foi o Leonardo Avelino. O Leonardo Avelino chegou a humilhar, porque a pergunta não é isso. A pergunta é o que o Papa queria? Era um assunto da época, estava na moda. Esse Papa é o Francisco, né, pessoal? É o Francisco. O Francisco, ele já caiu na UERJ 2 vezes. 2 vezes. Porque independente da questão de ser católico ou não, a galera gosta do Francisco. Eu gosto do Francisco. Independente de religião. Então o Francisco é considerado da ala progressista. Não vamos brigar por causa disso. Se você não acha o Francisco progressista, é porque você não conhece a ala conservadora da Igreja Católica. Com certeza você não conhece. Então,
O Francisco é tipo um popstar, entendeu? Espera aí, Ana Vitória, vou ver de novo a sua. O professor, quando olha, ele vai procurando o erro. Não viu o erro, sabe o que vocês? A parte das missões, fortalecer, para a América do Sul. Tá ótimo, amor. Eu já tinha meio que falado isso também, né? Tá lindo, tá bem escrito, tem sujeito, tem predicado. Quem faz questão antes, escreve melhor, né? Isso aí já tá superado. Ou vou ter que elogiar toda a aula? Leonardo Avelino, disparado melhor. Globalização não acho ideal, não. O ideal é o jovem. Se ele fala do texto que o jovem é a melhor forma de catequizar o jovem, entendeu? Tá sim, Ana Vitória. Mariana Prado. Isso aí, muito bom. Pope Francis. É isso aí. Tá bom? Por favor, guardem isso. Tem aluno que fala assim, teve esse ano, não vai cair. Não perde tempo discutindo. Faz que nem eu. Prova. Eu tenho planos para vocês. Essas crises com a medicina têm atrapalhado. Mas eu queria botar mais uma aula já de história. A ideia é chegar a 5. Uma por dia. É o plano olímpico, entendeu? Mas isso tem que ser progressivo, entendeu? Mas aí vai sair um pessoal agora de medicina que tem um questionário para eles. Você que é de humanas, fica esperto lá no ar. Quantas redações você fez? Aí o cara falou, uma só, a gente vai cortar todo mundo. Entendeu? Tinha uma outra também, mas eles foram espertos. De 0 a 10, qual é a sua necessidade de fazer parte do pré-UERJ? Aí, não sei se eles combinaram, eles botaram, a maioria absoluta botou de 0 a 10, que a gente vai tirar todo mundo que botar menos de 6. Entendeu? Mas vocês de humanas não vão ter isso. E aí vai cortar bastante lá, entendeu? Porque eu falei que queria 30. Eles são 70. E aí teve acordo de deixar só 30. Só que eles queriam cortar e botar sem mínimo. Aí eu não aceitei. Entendeu? Foi. Sim, a redação é pequena do projeto. Mas a gente hoje concluiu que vocês procuram pouco professor particular. Ou porque demora a responder, ou porque vocês não sabem usar. Então a gente vai fazer um esquema e vai, tipo assim, como se fosse quarteto fantástico, entendeu? Tami, Patrícia, André e Alzira. A gente vai fazer tipo assim, é como se você tivesse 4 contatinhos. O que responder primeiro é seu. Entendeu? Mas deixa eu saber isso para mais para frente, tá bom? Sim, claro. É no grupo do A. Foi o Medicina VIP. O mês passado foi com a Medicina Popular. Esse mês com a Medicina VIP. Camille, eu vou resolver isso, é bom? Thais Maria, você está na aula ainda, Thais Maria? Uhum. Tá aí, Thais Maria? Tô aqui, fala comigo. Tu viu a Camille, que já procurou, mas não respondeu. Vi. Pois é, nós concluímos que a Alzira e o André são ótimos, mas eles têm pouco tempo para vocês. Então a gente vai dobrar a aposta, a gente vai botar mais 2. Deixa comigo. Eu que inventei esse negócio de professor particular da redação. Inventei na pandemia. Pode ver, ninguém tem isso. Se tem, criaram depois. Deixa comigo. Vai dar certo. Camille, é bom ter um relato, porque a Thais Maria é a chefa do pessoal de redação, entendeu?
Mas a gente já detectou esse problema, entendeu? Deixa comigo. Vamos lá? Questão 3. Mariana Prado, ótima resposta, tá? Vamos lá? Bom, sempre não é a palavra certa, mas quase sempre tem uma questão sobre o Rio de Janeiro. Mais de 10 milhões de cativos foram retirados do continente africano entre 1500 e 1850. Ou seja, a questão está te dando aula. E quase metade deles desembarcou no Brasil. Ao chegarem da África, os negros eram amontoados em galpões e depois expostos para a venda na cidade do Rio de Janeiro. Em meados do século XVIII, meados é meio, tá, ô cabeça de paçoca? Na metade do século XVIII, início seria até 1730, 3 primeiras décadas. Final, 3 últimas décadas. E meados seria de 31 até 70. E você aprende isso, hein? Pelo amor dos meus filhinhos. A aglomeração de atividades comerciais, portuárias e negreiras nas regiões do Morro da Conceição tem um passeio guiado. De repente, poderia até fazer isso antes da prova um dia. Não sei se tem acessibilidade para mim, mas podia ver. Ou vocês mesmos irem, eu colocar um professor para ir com vocês, o Vavá, o Marcos, eu acho que para mim não dá mais, enquanto eu não botar prótese. Mas, vamos lá. Foi escolhida, então, a região do Valongo, que compreendia Gamboa, Saúde, blá, blá, blá. O mapa abaixo apresenta os pontos do circuito histórico e arqueológico da herança africana. É porque tem um passeio guiado na região do Valongo, localizado na zona portuária. Blá, blá, blá. Ei, não estou vendo a pergunta. Não está aparecendo para mim. Podem me ajudar? Só aparece o mapa para mim. Oi, SOS. Só está aparecendo... Ah, tá. Não aparece a pergunta para mim. Alguém pode ler, por favor? Opa, foi. Deixa comigo. Vou tirar a câmera, tá? O texto e o mapa remetem a vestígios deixados pelas relações escravistas na área central da cidade do Rio de Janeiro. Bom, eu acho que um aluno mais esperto, ele tinha que ter olhado século XVIII, meados do século XVIII. O que manda no Brasil nessa época? Explicite o principal motivo para a aglomeração de atividades comerciais, portuárias e negreiras na área central do Rio de Janeiro, em meados do século XVIII. Meados do século XVIII. Em seguida, aponte 2 objetivos para a criação do circuito histórico e arqueológico de herança africana. Pessoal, fala sério, né? Essa segunda pergunta é para ninguém errar. Mas a primeira é aquela base que você tem que ter, entendeu? Se você não tem, eu vou te dar hoje. Eu vou te ensinar um macete para você nunca mais ficar em dúvida sobre economia no Brasil. Mas você vai ter que anotar. A história da economia no Brasil. Século XVI e XVII.
açúcar. Século XVIII, mineração. Acabou a questão. Século XIX até 1930, café. 1930 a 2023, indústria. Se você guardasse isso, ou for tirar uma onda com seu irmão que está no ensino médio, fundamental, você virá um gênio para os seus amigos mais novos. Porque acabou. Se a questão de economia, você não erra nunca. Qual é o principal motivo no século XVIII? Mineração. Mas você pode ter achado que foi muito rápido, então vamos lá. Século XVI e XVII, açúcar. Século XVIII, mineração. Século XIX até 1930, café. 1930 até 2023, indústria. Ainda tem um charme. Por que 1930? Por causa da crise de 29 e da era Vargas. É muito mais prático. Cara, você é um intelectual, cara. Você vai fazer o ERJ. Tem consciência disso? Tem consciência disso? Para que sofrer? Por que sofres? Quando era açúcar, onde é que era o porto? Salvador. Quando é mineração, onde é que é o porto? Rio de Janeiro. Cara, eu estou fazendo isso para tu ver como é ridículo, entendeu? É só tu desenhar na mesa lá, na prova, não diz que foi ideia minha, não. Você põe assim, se você for um aluno chato, você ainda põe assim, 1500 a 1530. Tu é chato, né? Pau Brasil. A gente não põe porque não considera essa época como colonização. Mas se tu é um aluno chato, você sabe aquele aluno chato, cadgão, medroso, então acabou. Você nunca vai errar. Já tinham estudado dessa maneira? Vai lá no chat. O Thais Maria subiu mais um pouquinho aí, só 37 hoje ou 38? 37 mesmo. Tá bom. Não dei cambalhota segunda-feira. Aliás, segunda-feira, semana que vem, pessoal, eu tenho uma consulta, porque por causa da diabetes eu tô ficando ceguinho e surdinho. E aí eu vou ver a questão do ouvido. Aí eu vou ver como é que eu faço com o horário. Se eu entro antes de geografia na quinta, eu vou ver o que eu faço da vida, entendeu? Se eu troco com geografia, eu vou ter que mexer, tá? Porque eu não posso faltar porque eu tô muito surdo, entendeu? Outro dia eu tava no Maracanã, o cara começou a chegar, juiz filha da puta. Eu entendi, Diniz filha da puta. Porra, aí bati boca com o cara. Aí o cara, seu maluco, eu falei juiz. Eu falei, porra, eu sou surdo. Foi uma treta. Tá rindo? Foi uma confusão. Ele falou, vai se curar. Eu falei, você vai se fuder, seu mal educado. Porra, sou PCD. Eu ouvi tudo errado, cara. Aqui em casa eu falo um negócio, eu entendo outro, eles ficam rindo. Eu tenho que ir nesse... Tem que ir. Eles marcaram segunda às 5h30. Mas eu vejo isso com calma, tá bom? Não sofram. E aí, pessoal? Alguém quer brigar? Porque a questão é fácil? Ficou revoltado? Agora, o explicite dava margem para o aluno fazer bonito, né? Dava para dar show. É isso que eu falo com vocês. Tem que dar show, entendeu? Vocês têm que aprender a dar show. Entendeu? Tem que dar show. O Rio era o porto que levava o ouro para a Europa. E o porto que recebia os negros
que iam para a região mineradora. Mas era bom você saber mais. A capital não passou para o Rio de Janeiro? 1763? Tem uma aula minha de mineração, hein? 20 minutos, tá lá. Eu parei de botar a enquete, mas vou ver se eu volto, entendeu? Mas, Thaís Maria, depois reposta para os novos no grupo lá, todas as aulas que já foram postadas, tá bom? Pode ser? Tá bom. Fechado. E nunca é tarde para estudar. Tomou um toco do namorado, da namorada, a pessoa marcou com você, atrasou meia hora, pá, mete uma aula de 20 minutos. Porra, beleza. Tu não vai brigar porque a pessoa atrasou, ainda está estudando. A pessoa vai falar assim, pô, atrasei meia hora, ela nem reclamou, ele nem reclamou. Vai achar que você está amadurecendo. É sério. Experimenta. Porra. História tem que estudar na praia. Biquininho, sunguinha. Evita homem chato e mulher chata. Porque a pessoa vai olhar, ver você estudando, vai dizer assim, é aluno do Orion Campus. É demais pro meu bico. É sério. Mas vamos lá. E aí, pessoal? Vamos? Por que o museu? Por que o circuito? Preservar as matrizes africanas. Não é? A Marcela já foi. Beleza? Tudo bem? Alguma dúvida, pessoal? Porque eu atendo vocês, mas eu tenho direito à opinião. Eu achei muito dada essa questão, né? Mas esse método que eu usei, vocês gostaram? Valorização da memória da cultura africana. Mariana Prada, é isso aí. Ora para nobres pro ouvido, Ângela. Pô, tá me zoando, né? Ou tá falando sério? Meu filho não quis ir, Júlia. Ah, diminui, mas é difícil, né, cara? Batata e acon. Essa eu não tinha ouvido. Marcela, achou a resposta da 3? Mineração. Gente, eu quero saber, vocês anotaram esse negócio? Século XVIII, século XVI, XVII, açúcar, XVIII, mineração. Porque isso destruía a questão. Se você matar que a mineração, acabou a questão. Porque se fosse você falar que o Rio era melhor para a entrada de escravo, está errado. Porque Salvador também tinha entrada. Tá bom? Posso mudar? Última questão. Vou fazer 4, tá? Ai. Parte B. Para que eles estão valorizando essa região? Para preservar a memória, as raízes históricas, as matrizes africanas. É para não cair no esquecimento, entendeu? Foi? Você vê que eu passei um spoiler. Quem estava na aula de redação? Nem o professor de redação passou, viu? Super spoiler. Farofa? Ficou farofa. Deixa eu ver. Ana, eu tô com 2 celulares aqui.
Se eu não reclamei, porque tá bom, entendeu? Mas eu vou procurar. Ana Vitória. Tem como repostar, Ana Vitória? Eu não estou te achando. Achei. Círculo histórico foi criado para possuir. Ah, tu pediu para eu ler só para gastar, né? Olha só, gente. O circuito histórico foi criado para possuir caráter memorialístico. Tá de sacanagem, né? Não tá certo, não. Tá perfeito. Gente, todo mundo batendo palminha para Ana Vitória. Vamos zoar ela. Vamos zoar. 10, top. Foi lindo, amor. Foi lindo. Não, lá de cima aqui. Ah, mas isso é famoso, né, cara? Por que eu digo, Beatriz? É o que eu falei para a medicina. Falei ontem, falei. Quem procurou vocês? Eu procurei vocês? Ou vocês me procuraram? Ah, é aquele silêncio. Porque, claro, você não é obrigado a nada, nem eu. Então a zoação é livre, entendeu? Mas aqui é felicidade, entendeu? Vai, Naná, beijo. Entendeu? Mas vamos lá. Última questão, vamos lá. Segunda eu saí mais cedo, que a aula era triste, né? Eu fiz tudo e acabei, fui embora, né? Mas vamos lá. Ai, amo, 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 amo. Iluminismo, já caiu várias vezes. Exemplifique, identifique na imagem 2 elementos representativos do pensamento iluminista. Associe também um desses elementos a uma característica do iluminismo. Olha aqui, ó. Pessoas na imagem, cores, uma certa convivência de classes, mostrando uma certa igualdade. Mas enquanto vocês estão pensando, eu já expliquei uma vez, vou explicar de novo, que está gravando, né? O que é o iluminismo? O iluminismo é um conjunto de ideias liberais que viabilizaram a ascensão da burguesia ao poder político na Europa e estimularam o processo de independência na América. Vou repetir, porque tem gente que quer anotar. O que é o iluminismo? Uma discursiva. Defina o iluminismo. É um conjunto de ideias liberais que viabilizaram a ascensão da burguesia ao poder político na Europa e estimularam o processo de independência nas Américas. Calma, não é a questão ainda, mas é um conteúdo. De outro jeito, no lugar do absolutismo, democracia. No lugar da sociedade estamental, igualdade civil. No lugar da intolerância religiosa, liberdade religiosa. E no lugar do sistema colonial, independência. Freedom. Mas ele não queria isso, ele só queria que você visse a imagem. Então, o que seria? Tem uma biblioteca? Tem. Desenvolvimento da razão como elemento fundamental para o esclarecimento do ser humano. Racionalismo. Venda de panfletos. Liberdade de pensamento e busca pela divulgação das ideias pela imprensa. Homens em torno de um globo terrestre. A Terra é redonda. Heliocentrismo. Desenvolvimento de diversas invenções, ampliando os horizontes europeus. Ou seja, tinha 20 milhões de respostas. Vocês estão acompanhando? Eu estou só na primeira, tá? Aqui a imagem era para estimular a criatividade de vocês. A UERJ, ela gosta muito disso. Mapas,
desenhos, quadros, ok? Sim, claro, Juliana. Acabei de ler o padrão de resposta aqui. É porque eu preciso incentivar vocês. E a gente vai fazer muitas provas. Vai ter aula de Vargas? Vai. Teve Segunda Guerra? Teve. Pode ter muita coisa ainda. Aliás, Vargas eu acho que vai ser dia 31, que aí vocês usam para o Enem. Aliás, tem que saber, porque tem muita gente que vai fazer Enem. Então, eu vou fazer uma... depois eu faço uma enquete aqui na história, mas, de repente, na semana de Humanas e Linguagens, fica tudo bem para nós. Mas na semana de matemática, essas coisas, a gente dá uma reforçada para vocês, entendeu? Faço um super horário, entendeu? Isso, Mirella. Isso aí. Sim, Alanis Campos. Sim, sim. Tem alguém segurando uma lâmpada, sim. Camille, não dá para explicar tudo, entendeu? Mas a caravela, a ideia de navegação, novos mundos, entendeu? Professor, quando eu fui fazer essa questão, eu também fiquei muito na dúvida desse senhor com essa tela, né? Onde tem uma caravela. E eu pensei que poderia ser uma ideia do Quem está iluminismo. falando? Sou eu, Mirella. Mirella, eu vou te falar com todo carinho. Qual é o problema? Não, é porque... Não, deixa eu falar. Problema teu e de vários alunos que eu já conheço. Você achou fácil demais. Você não acredita que isso seja uma questão tão fácil assim. E aí você quer problematizar um desenho. Entenda bem, a questão é ridícula. Você tem que fazer 20 pontos. Ele te deu 2. Se você escorregar, tá morto. Se você botar alguma coisa que não tem nessa imagem, ele vai tirar 0, vai tirar ponto sorrindo. Por quê? Porque ele vai achar que você é metida. Você botou o conteúdo, mas não viu a imagem. Ele quer estimular o seu senso cognitivo. Ele quer estimular que você veja a imagem e some ao seu conhecimento acumulado. Ele sabe que você gosta de história, senão você não estava fazendo prova de história. Então, ele quer ver se você é disciplinada, se você consegue ser humilde ao ponto de ver que ele quer coisas ridículas. Sim, sim. Esse é o problema, Mirella. Problema seu e de outros alunos. Quando tem questão muito fácil, estou falando como amigo, é minha opinião. Você tem a sua, eu tenho a minha. Mas você e mais uns 2 ou 3, quando tem questão muito fácil, vocês ficam perdidos, porque é fácil demais. Aí vocês têm um sentimento. Qual é o sentimento? Será que é só isso? Será que se eu botar isso está certo? Tá, porque o nível da questão é baixo. Deixa eu explicar para vocês uma coisa, que também serve para o pessoal de medicina. A prova tem 30% de questões ridículas, o que dá 3 questões. Que vocês, na linguagem de vocês, chamam de fáceis. 3 são difíceis e 4 são regulares. Por quê? Vocês podem até não gostar da explicação, mas faz sentido. Imagina se tem 3.000 candidatos de humana e de 20, a maioria tirou 6 pontos. Em 20. Vai ser uma crise, né? O mundo vai acabar. A Rede Globo, que os alunos passaram sem nota. Então, eu vou ensinar um termo para vocês, que é termo só de quem dirigiu faculdade, escola, cidade. É colchão de nota. O que é um colchão de nota? É uma base mínima. Tipo assim, vocês são meus alunos, amo vocês. Mas tu tirar 8 no dia 3, óbvio que eu vou ficar triste com você. Porque eu sei que o 8 é o mínimo que a UERJ está dando, entendeu? Porque aí vai passar o pessoal com 15, 16. É muito difícil explicar isso para vocês. Mas eu acho que vocês vão entender. O que é colchão de nota? É uma base mínima de pontos.
Eu não cobro um mínimo de alunos para ter aula? Então, a UERJ ela dá um mínimo para você, que é um mínimo de 6. 3 questões vezes 2. Se tu não tirar 6, você é um ET. Eu vou te falar com todo carinho. Você é de outro planeta. Porque o aluno tem que ser reprovado com 10, com 12, com 14, que é para ele tentar de novo. Pô, tirei 14. Porra, quero tirar 16. Se ele é de Relações Internacionais, Direito, porra, ele tirou 15. Porra, vou ter que estudar com aquele chato do William para tirar 20. O cara vai me zoar o ano inteiro. Entendeu? Você tem que entender que isso é poder. A universidade, ela não está aí para brincadeira. Na medicina tem um rapaz que é ótimo, ele tem 90 pontos e não passou em medicina. E aí vai passar pelo pessoal em humanas com 30, 40, 50. Entendeu? É meio difícil explicar, porque vocês vão ser gestores, vão ser professores, pedagogos. Vocês têm que tentar entender. Imagina só, eu dou uma prova. Aí todo mundo tirou 0. O que vão dizer? Que eu que não sei dar aula. Entende? Bem-vindo ao mundo da educação. É osso. Não é um mundo qualquer. Então, Mirella, você sabe que eu gosto de você. Eu sou uma pessoa muito clara. Quando eu não gosto, eu falo. Entendeu? Ainda não fiz isso com vocês, mas eu fiz na medicina. O que o William quer de presente da turma de medicina dos professores? Distância. É sério. É uma brincadeira séria. Então, eu falo com sinceridade. Vocês, bons alunos, vocês vão ter problemas se não trabalharem o psicológico. A questão é só isso? Dá só isso. É só isso que ele quer? Posso fazer o quê? Quem vai reclamar sou eu, William, que eu vou dizer, porra, me mato preparando os alunos, 500 mil aulas, vocês cobram essa merda? E eu já falei uma coisa para vocês, que eu vou falar, não vou dizer que é a última, mas vou falar. A UERJ, ela acha que vocês não tiveram aulas na pandemia. Então, houve uma decisão informal de cobrar um programa mais leve até o 2º ano. Inclusive para esses chatos de biologia e química. Agora, como vocês ficam em dúvida, vocês vão ficar questionando. Mas o próprio GEL de Química que descobriu isso. Eu sou contra, né? Mas eu não sou UERJ. Entendeu? Então, a prova ela vem calibrada para baixo, não vem calibrada para cima. Então, o aluno que souber desenvolver mais, escrever mais, ele vai se dar bem. Por isso que o nosso bordão é quem assiste a aula passa. Por isso que quem não assiste a aula é nosso inimigo. Meu, com certeza. Eu não faço média com o aluno. O cara não assistiu a aula gravada, não assistiu ao vivo, ele não existe para mim. Ele consta como aluno, mas ele não é meu aluno. Não tem esse negócio. Aluno do William, não é. Eu não sou mal educado, não, quer dizer, mais do que eu já sou. Não persigo, não excluo, mas ele não é meu aluno. Ele não está na disputa, entendeu? Ele está aqui para pegar material. É isso que ele está. Pegar spoiler. Está aqui para isso. Ou às vezes até por status. Maricá é uma cidade rica, famosa. Até o próximo prêmio é o maior pré-online gratuito do Rio de Janeiro. Sinto muito, porque a gente ganhou ano passado. Foi premiado, teve votação. A gente ganhou. É tipo os Champions, Libertadores, Brasileiro. Nós, até o próximo prêmio, que é só em dezembro, nós somos os campeões. De todos os prés públicos do Rio de Janeiro. E disputamos pau a pau com Pence, AZ, que é a verdadeira disputa, né? É a guerra com o Le Mans, para quem souber o que eu estou falando. Então, você tem que ter mais confiança. As pessoas são
muito relacionadas, entendeu? Aí eu ponho o cara que mais aprova medicina para ter aula, que me custa uma fortuna. Tem 30, eu vou ficar puto, né? Como não vou ficar? Como não vou ficar? Mesmo eu tenho uma tradição. Eu fui professor do Felipe, de muita gente na UERJ. É claro que professor todo dia tem que estar bem, animado. Eu sei como é que vocês são. A gente tem que estar todo dia em ponto de bala. Mas não é só aula, é expertise, entendeu? É como se a gente falasse do Kit Kat sendo os fabricadores do Kit Kat. Entendeu? A gente fala de uma coisa que a gente entende. Alguns dão aula lá ainda, outros deixaram de dar. Entendeu? Todo mundo tem uma história com a UERJ. Uma história de vida, entendeu? Relacionamentos. Mas as pessoas não procuram, né? Aí dá nisso, né? Se você for no meu canal, qual é a foto do meu canal? É eu dando aula na Concha Acústica da UERJ. Mas vocês não são advogados ainda, não se tocam, né? Não se ligam, entendeu? Não tem malícia, entendeu? O cara de medicina, ele dá aula só para biologia, que ele tem a salinha só dele. Cobra uma fortuna. Fortuna. Aí a prefeitura contrata o cara para dar aula de graça, o cara não vai. Porra. O William vai detonar com felicidade. Vou bater com prazer. Quem estava ontem no grupo A viu que eu estava me divertindo. Quem me conhece sabe que eu estava adorando. Que eu vou assim, vocês é que vão sair. Vai para o grupo de vocês. Aqui é só o pessoal de humanas com E. Sai. Vamos lá. Vamos abrir para a gente acabar a aula, tá? Desculpa, Maria Eduarda. Vamos lá. Repete a B para mim. Eu vou parar depois dessa, prometo. Repete a segunda parte. Ajuda aí, pessoal. Oi. Identifique na imagem 2 elementos representativos. Oi? Essa primeira parte já foi. Ah, sim, entendi você pedindo para repetir a primeira parte, mas tudo bem. A segunda parte associo também um desses elementos a uma característica do iluminismo. Porra, que ridículo, né, cara? Deixa eu ver o que vocês fizeram. Quando é difícil, eu falo. E vocês acham fácil. Quando eu acho fácil, vocês questionam. A gente não se entende. Mas vamos lá. Diferentes formas de expressões artísticas. Naturalismo, 4, pessoas distintas interagindo. Estou lendo a da Mariana. Igualdade na convivência. Isso aí. Deixa eu só ver todo mundo aqui, tá bom? Pra gente não brigar. Folhetos são um jornal, tem a ver com Gutenberg. Isso aí. As ideias propagadas em praças. Beatriz. As pessoas unidas são a burguesia. Eu, William, botaria o terceiro estado. Mas aceita-se burguesia sim. Porque a ideia é a ideia de igualdade, entendeu? E tem pessoas mais bem vestidas que outras. Biblioteca e o Globo. A biblioteca simboliza a valorização do saber. Que lindo. O Globo você não separou, né? E o Globo a ideia de que o mundo é uma esfera. Questionando a ideia de terra plana. Leonardo Avelino. Busca do conhecimento. Iluminismo é o quê? Democracia, igualdade, liberdade econômica, liberdade política e liberdade religiosa. E independência que não aparece no quadro. Valeu, Alanis, obrigado. Ana Vitória, ela reclama aqui. Isso aí. Fedeísta. Você é muito chique, né? Ninguém sabe o que é fedeísta. Vamos lá, para zoar. Quem ainda está na aula? Quem sabe o que é fedeísta?
Cara, a Ana Vitória esculacha. Caravela, já expliquei. Quem sabe o que é fé deísta? Fala a verdade. Para eu explicar. Isso tem a ver com Voltaire. Não, não é isso não, Camille. Gostei, Ana Vitória. Você aprofundou a aula, gostei. Deísmo é a ideia de que Deus está em qualquer lugar. Antes de você dar um beijo na boca, antes de você entrar numa treta, antes de você começar a prova da UERJ. Deus está em qualquer lugar. Você não precisa ir à igreja para conectar com Deus. Porra, fé deísta. É isso aí, Isabel Pinheiro. Olha o nível do grupo. Mas aí não seria aquela questão, acho que de Lutero? Não, Lutero não. Não. Lutero é um puxa-saco do feudalismo. Já teve aula disso. Eu já postei isso para vocês. Até a minha aula está lá. É um pouco grande. Lutero é um puxa-saco. Ele tem, como eu e vocês, lado bom e lado ruim. O Lutero não tem nada de popular. Lutero só a fé salva. Então Não é outro precisa cara pagar. aí que eu Mas esqueci tem que estar na igreja. esqueci o nome. Calvino também não. O iluminismo é rebelde. A reforma é reforma. O iluminismo é revolucionário. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles rompem o monopólio católico, mas não rompem a ideia de um elo entre Deus e o homem pela igreja. A diferença é que o Lutero é só fé. O Calvino é fé e predestinação. E o católico, fé em obras. Mas todos têm igreja. Aí o Voltaire, ele vai questionar o poder católico. E vai dizer o quê? Que Deus está em todos os lugares. Na natureza. Isso é a fé deísta. Mas, Ana Vitória, dá aula para eles aí, que você já sabe isso mesmo, então é só procurar a Vitória que ela dá aula. Né, Ana Vitória? Acreditar em um Deus é monoteísmo. Isso aí todo mundo acredita. Todo mundo que é cristão acredita num Deus só. Politeísmo é antiguidade. Vocês estão confundindo. Fé deísta. Eu tenho fé, mas não tenho igreja. Ana Vitória, assim fica mais fácil para eles. Entenderam? Capite, entenderam? Mais de 30, com a aula no fim. Tá ótimo. Adeus, amor. Espero que vocês tenham gostado um pouco mais hoje. Estava mais animado. Entendeu? Tem uma música que explica o meu estado de espírito. Enquanto os homens exercem seus podres poderes, do Caetano Veloso. Podres poderes. E eu falei para vocês, nessa aula todo mundo é vítima, todo mundo é vilão, todo mundo é mocinho, todo mundo é bandido. Passou um dia da minha aula e eu provei isso para você, com esse ataque ao hospital. Você podia ter ficado em dúvida. Sabe como é que é? Mas aí passou um dia, ele, não, vamos confirmar o que o William falou. Vamos lá, vamos confirmar o William. Pá! Vamos explodir o hospital. Eles explodiram. Mas ele Incrível. prazo, né, pro pessoal sair. É impressionante, né? Bizarro. Pareceu que eu era um profeta, né? Dos médicos, acho que é Médicos Sem Fronteiras, sei lá. É médico que vai para todo quanto é tipo de guerra. E mesmo assim eles não E autorizaram. bateu muito em mim. Porque toda vez que ele já é atacado, ele já é tipo eu e meu filho. Eu dou um empurrãozinho, ele tá ficando forte,
ele dá 10 empurrões. É desproporcional, entendeu? Eu sou palestino, meu filho é Israel. Eu já nem ataco mais, que é para não ter a reação dele. 11 anos, forte. Entendeu? Mas eu ataquei ele. Beleza, mas ele é 10 vezes hoje em dia, entendeu? Mas é isso, amor, eu estou feliz. Amo vocês. Zoar faz parte, é assim mesmo, entendeu? E se zoem também. Vamos ser uma família. Poxa, eu deixo o grupo sempre aberto. Para Enem, o grupo fica fechado para militar. Aqui vocês têm tanta liberdade, entendeu? Então tem que ser zoado mesmo, entendeu? Pô, mas não, pode falar, ontem a gente conversou aberta. Comentem lá no Zap, entendeu? E vamos fazer a partilha do grupo A, ok? Nós vamos criar a nossa parte. Vamos separar. Tchau, tchau, tchau.